aqui representando o Movimento Nacional de Direitos Humanos e a Rede dos Advogados Populares, RENAP. E não poderia deixar de trazer a minha solidariedade ao professor Michel Zaidan, porque não é, como foi dito aqui por várias pessoas, o processo, a forma de punir as pessoas que têm o direito de fazer a crítica significa justamente, talvez, uma das violações mais graves aos direitos humanos, que é a liberdade de manifestação, a liberdade de pensamento. E também foi dito aqui, é bom recordar, que o país viveu muito tempo submetido a uma ditadura, né? E muitos pagaram com a própria vida em defesa da liberdade, em defesa desse momento da gente ter a liberdade de manifestar os nossos pensamentos livremente. Acontece que essa democracia que a gente tanto lutou não avançou, porque os meios de comunicações não foram democratizados. Os entulhos autoritários da ditadura não foram revogados, inclusive a própria Lei de Segurança Nacional, o próprio processo penal militar e todos os entulhos autoritários daquela época não foram revogados. E em relação, inclusive, à memória e à verdade, a gente também não avançou. Apesar da Comissão da Verdade, os torturadores, os assassinos do povo brasileiro, não conseguimos revogar a lei da anistia, que ela se auto-anistia os torturadores, coisa que hoje é condenada internacionalmente pelos tratados e convenções internacionais, e não é admissível a auto-anistia. Além disso, os crimes que foram cometidos contra a humanidade são crimes imprescritíveis. E por isso acontece ainda hoje. Pessoas que são eleitos pela vontade popular não conseguem absorver uma crítica. No entanto, o homem público, aquele que exerce um mandato público, ele está submetido e tem que aceitar as críticas que eles são feitas, porque é uma forma de avaliação, inclusive do desempenho do político. Além disso, a universidade é por excelência um local de crítica, de autocrítica, de manifestação de liberdade, inclusive assegurado ao exercício da cátedra. E nada disso está sendo respeitado. Por isso, nós que representamos o Movimento Nacional de Direitos Humanos e representamos a Rede dos Advogados Populares, estamos solidários, mais uma vez, a Michel Zaidan. Ele teve também, quando se constituiu a Comissão da Verdade, um bandido, uma pessoa escondida no anonimato, fez uma carta e colocou essa carta no nome de Michel Zaidan, como se Michel Zaidan tivesse apoiado, tivesse contra a Comissão da Verdade, especialmente fazendo acusações terríveis a Fernando Santa Cruz, meu irmão, e colocou o nome de Michel Zaidan nessa carta, e foi repudiado na época, inclusive pelo próprio Michel Zaidan, no jornal Comércio, e está também no seu livro, a carta levanta essa questão. Então, a gente verifica que aquelas pessoas que participaram do regime militar, que participaram da ditadura, essas pessoas permanecem. E por isso a gente está vendo nas manifestações golpistas, muitos aí gritando e pedindo a volta dos militares. E por isso a nossa manifestação aqui é de total, absoluta e restrita solidariedade, não só a Michel Zaidan, mas a todos aqueles que estejam a sofrer com injustiça. Porque a pior coisa da democracia é quando a gente perde a capacidade de se dignar com as injustiças. Muito obrigado. Boa tarde. Estou aqui representando o Movimento Nacional de Direitos Humanos e a Rede dos Advogados Populares, RENAP. E não poderia deixar
de trazer a minha solidariedade ao professor Michel Zaidan, porque não é, como foi dito aqui por várias pessoas, o processo, a forma de punir as pessoas que têm o direito de fazer a crítica significa justamente, talvez, uma das violações mais graves aos direitos humanos, que é a liberdade de manifestação, a liberdade de pensamento. E também foi dito aqui, que é bom recordar, que países viveu muito tempo submetido a uma ditadura, né? E muitos pagaram com a própria vida em defesa da liberdade, em defesa desse momento da gente ter a liberdade de manifestar os nossos pensamentos livremente. Acontece que essa democracia que a gente tanto lutou não avançou, porque os meios de comunicações não foram democratizados. Os entulhos autoritários da ditadura não foram revogados, inclusive a própria Lei de Segurança Nacional, o Código de Processo Penal Militar e todos os entulhos autoritários daquela época não foram revogados. E em relação, inclusive, à memória e à verdade, a gente também não avançou. Apesar da Comissão da Verdade, os torturadores, os assassinos do povo brasileiro, não conseguimos revogar a lei de anistia, que ela se auto-anistia os torturadores, coisa que hoje é condenada internacionalmente pelos tratados e convenções internacionais, e não é admissível a auto-anistia. Além disso, os crimes que foram cometidos contra a humanidade são crimes imprescritíveis. E por isso acontece ainda hoje. Pessoas que são eleitos pela vontade popular não conseguem absorver uma crítica. E, no entanto, o homem público, aquele que exerce um mandato público, ele está submetido e tem que aceitar as críticas que eles são feitas, porque é uma forma de avaliação, inclusive, do desempenho do político. Além disso, a universidade é, por excelência, um local de crítica, de autocrítica, de manifestação de liberdade, inclusive assegurado ao exercício da cátedra. E nada disso está sendo respeitado. Por isso, nós que representamos o Movimento Nacional de Direitos Humanos e representamos a rede dos advogados populares, estamos solidários, mais uma vez, a Michel Zaidan. Ele teve também, quando se constituiu a Comissão da Verdade, um bandido, uma pessoa escondida no anonimato, fez uma carta e colocou essa carta no nome de Michel Zaidan, como se Michel Zaidan tivesse apoiado, tivesse contra a Comissão da Verdade, especialmente fazendo acusações terríveis a Fernando Santa Cruz, meu irmão, e colocou o nome de Michel Zaidan nessa carta, e foi repudiado na época, inclusive o próprio Michel Zaidan, no jornal Comércio, e está também no seu livro, a carta, levanta essa questão. Então, a gente verifica que aquelas pessoas que participaram do regime militar, que participaram da ditadura, essas pessoas permanecem. E por isso a gente está vendo nas manifestações golpistas, muitos aí gritando e pedindo a volta dos militares. E por isso a nossa manifestação aqui é de total, absoluta e restrita solidariedade, não só a Michel Zaidan, mas a todos aqueles que estejam a sofrer uma injustiça. Porque a pior coisa da democracia é quando a gente perde a capacidade de se dignar